Meu nome é João Pedro, eu sou estudante de Ciências Sociais da UERJ. Eu estou aqui no Arte 220 hoje para poder falar sobre a Revolta de Córdoba. A Rebelião de Córdoba foi uma revolta estudantil ocorrida primeiramente na Universidade de Córdoba e logo ela se espalha para o Chile, Peru, Uruguai, Cuba e realmente se torna um movimento latino-americano. E ela surge primeiro na Argentina, contra o corte de verbas, que estava prejudicando uma turma específica de medicina. Inclusive, as universidades à época tinham muita influência da igreja e passa a ter, inclusive, uma justificativa para os cortes de verba em torno de questões morais desses estudantes. A princípio, as revoltas eram contra a estrutura arcaica das universidades, mas logo elas se tornam contra maus professores e passam inclusive a reivindicar a participação estudantil na direção dessas universidades. Então, a Rebelião de Córdoba representou um avanço na luta contra o colonialismo, contra o feudalismo e também outras expressões de atraso dessas sociedades. E a própria Rebelião de Córdoba, ela partiu de uma concepção de que a universidade, ela é parte da sociedade como um todo. E para você querer democratizar uma universidade, você precisa também democratizar toda a sociedade, Então toda a economia, a política, a estrutura de toda essa sociedade. E mesmo sendo um movimento, a princípio, de estudantes universitários, ela foi muito importante porque ela, inclusive, conseguiu ter uma articulação muito grande com o movimento operário. Então, a princípio, é uma rebelião estudantil, mas logo passa a ser uma rebelião que, inclusive, está reivindicando livre acesso para qualquer indivíduo, assim, qualquer popular. Qualquer pessoa de qualquer país possa frequentar as salas de aula, possa inclusive se propor a dar aulas sobre algum curso que tem algum conhecimento. E a Revolta de Córdoba, ela parte de uma concepção de que não é possível você resolver o problema da educação distanciado, separado do problema social como um todo. Então, o que ela representou foi um avanço na própria luta popular contra as heranças e as influências que ainda existiam do tempo colonial. O principal legado da Revolta de Córdoba é uma organização de combate para os estudantes latino-americanos. Muito importante a sua vinculação com o movimento operário e representou um avanço nesse entendimento de que a universidade e a sociedade não estão separados. Então, se a gente pensar o próprio programa dos revoltosos de Córdoba, era um programa democrático que se pautava em torno de 3 aspectos principais. O primeiro era a questão do governo estudantil, que dizia respeito justamente à participação política dos estudantes na própria direção da universidade. O segundo era a questão da democratização do acesso. Então, os revoltosos, estavam reivindicando que qualquer popular, qualquer trabalhador pudesse frequentar a universidade. E o terceiro ponto era a questão das cátedras livres, que justamente estava querendo impedir qualquer controle, seja ele por parte do Estado, por parte da igreja ou mesmo de grupos econômicos no conteúdo disso. Então, uma das pautas da Revolta de Córdoba, que hoje a gente também reivindica, é a própria participação dos estudantes nas escolas de reitores. Então, se a gente parar para pensar a UERJ, a UFRJ, a Unirio e outras universidades, o voto de um professor vale muito mais do que de um estudante. E a concepção dos revoltosos de Córdoba era justamente uma universidade gerida, administrada, tendo como centro o estudante. Então, se a gente analisar que atualmente o principal ataque é contra a gratuidade das universidades, a gente tem no exemplo de Córdoba, numa ocupação estudantil de todo o espaço universitário, inclusive, um grande exemplo de como os estudantes conquistam pouco a pouco as suas reivindicações. Sobre a Revolta de Córdoba, eu recomendo um texto que está nesse livro aqui, 7 ensaios da realidade peruana, do José Carlos Mariátegui. O título é O Processo da Educação, que ele foca principalmente como que a Revolta de Córdoba refletiu nas universidades peruanas,
mas também coloca o programa Ensinos Revoltosos, etc. E como a gente está tratando, né, de participação estudantil, eu recomendo também a Carta da Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia à Comissão Política da Ocupação no Restaurante Universitário da UERJ. Está disponível no site exnep.org e foi justamente uma carta, né, que a executiva desse curso enviou ao movimento, né, de ocupação do bandejão que ocorreu aqui na UERJ em 2017. Tem também 2 artigos disponíveis no site anovademocracia.com.br. O primeiro é do José Ricardo Prieto, o título é A Juventude não pede, exige, e o segundo é A Universidade sem Reforma e seu atraso renovado, do Henrique Judice. Eu queria primeiramente agradecer aqui o pessoal do Arte 220 pelo convite, pela oportunidade, né, de estar falando sobre a revolta de Córdoba, uma revolta tão importante, principalmente porque toca, né, o estudante na sua participação política, e a gente tem vivido tempos onde cada dia mais, né, é caçado esse direito dos estudantes de estarem participando politicamente, estarem pensando, inclusive, os espaços onde estão vindo todo dia para estudar, para aprender. E eu acho muito importante que espaços, né, como o Arte 220 dão às organizações populares, aos estudantes, principalmente porque a gente precisa repercutir cada vez mais nessas ideias e o que a gente está defendendo. É isso, valeu pessoal.